Ó, vou começar esse vídeo comendo gelatina mesmo, porque tá gostoso e eu não quero parar de comer pra gravar o vídeo, também tá ficando tarde. Quero avisar logo que esse vídeo vai ser longo, tá? Não tem jeito, porque é muito assunto pra falar disso. E fica até o final, porque vai valer a pena. Eu li pra cacete pra poder fazer esse vídeo e pra poder responder sobre essa questão que é tão importante e pode mudar o rumo do nosso país. Tá bom, gente? Com certeza a primeira coisa que o pessoal que vai discordar de mim vai querer argumentar é o seguinte: então quando alguém da sua família for morto por um moleque de 16 anos, eu quero ver se você não vai querer que ele pague pelos crimes dele, que morra naquela prisão. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês é de que eu sou totalmente a favor de que as pessoas sejam punidas pelos crimes que elas cometem, óbvio, e que se elas são uma ameaça para a sociedade, que fiquem em reclusão. Só que eu sou contra essa proposta de emenda constitucional que está rolando agora no Congresso Nacional, que está querendo diminuir a maioridade penal para 16 anos. Vamos entender o que essa proposta está falando? Resumindo, ela propõe o seguinte: os caras simplesmente eles querem fazer uma emenda que vai mudar um item da nossa Constituição, que passa a ser: são inimputáveis menores de 16 anos. Atualmente é menores de 18 anos, sendo esses, portanto, julgados por uma lei especial para menores de idade. A primeira coisa que eu discordo é você diminuir a maioridade para 16 anos para um crime, quer dizer, o cara vai poder ser preso com 16 anos, mas ele não vai ter os direitos que um maior de idade tem com 18 anos. Então, ele não vai poder assinar contratos por ele mesmo, ele depende ainda dos pais, ele não pode trabalhar, não pode ter emprego formal com 16 anos, não pode dirigir. Ele não vai ser um cidadão completo com 16 anos, mas ele pode ser preso no sistema carcerário para maiores de 18 anos. Sinceramente, para mim, isso não faz sentido. Se você define que o cara tem responsabilidade plena com 16 anos, então muda tudo. Não vai mudar um item que só permite que o cara seja preso, né? Pra mim, isso é a primeira incoerência desse projeto de lei. Outra coisa que não faz sentido nenhum é que os caras querem simplesmente chegar e fazer assim, plim, e mudar a Constituição. E a gente vai passar a colocar menores de idade, adolescentes, dentro desses presídios lotados, junto de pessoas muito mais perigosas do que eles. E ao mesmo tempo, a gente vai estar restringindo o direito do cara à educação. Porque até onde eu saiba, a gente tem um direito que também está na Constituição de estudar até os 18 anos e se formar no ensino médio. Ou seja, se você muda a lei para tudo quanto é crime, para furto, para pequenos delitos, você vai estar sentenciando esse adolescente a não terminar os estudos dele, talvez porque foi aliciado, porque tomou uma decisão errada. E aí, quando o cara sair dessa prisão, que hoje em dia é um inferno, ele vira o quê? Ele é quem no mundo? Um cara que não tem nem ensino médio formado, que passou sei lá quanto tempo dentro de uma prisão que não deu o mínimo de assistência, numa época que ele ainda está formando a personalidade dele, o caráter dele. Ótimo, a gente vai deixar adolescentes aprenderem com os mestres, né? Lembrando que eu não estou falando de crimes hediondos, de assassinato, de tudo mais, porque isso eu vou falar daqui a pouco. Outra coisa que é super importante é a taxa de reincidência, cara. Não tem como negar. O nosso sistema carcerário é uma bosta e está falido. Gente, olha só, quantas pessoas falam que tem que prender, tem que torturar, tem que chegar... As pessoas esquecem que essa gente vai voltar para a nossa sociedade. Eles uma hora voltam para o nosso convívio, sabe? Os caras não ficam para sempre na cadeia. Aliás, a gente nem tem dinheiro para fazer essa porra. Sabe quanto custa um presidiário atualmente? Custa cerca de 24 mil reais. Sabe o que custa menos de 24 mil reais? Um estudante universitário. Sabe o que custa R$1.000, R$1.000 a R$2.000 por ano? Esses outros números que eu falei também são anuais. Sabe o que custa de R$1.000 a R$2.000? Um estudante do ensino público de ensino fundamental.
A gente tá gastando essa grana toda pra pegar, botar os caras por alguns anos lá dentro, beleza. Ok, beleza, o cara tem que pagar pelos crimes dele. Só que 70% deles, 70% dos malucos voltam, eles voltam a conviver em sociedade e voltam a cometer crimes. Nem todo mundo é sentenciado a 30 anos de prisão. No Brasil não existe prisão perpétua. No Brasil não existe pena de morte. Então não se esqueça de que quando você envia um cara pra prisão pra ficar em condições de merda, pra perder anos e anos que ele poderia estar lá, sei lá, estudando, trabalhando, o que fosse, se ele recebesse a orientação certa, eu não estou falando de psicopata, eu não estou falando de pessoas que não têm jeito, que têm vontade de matar. Eu estou falando de pessoas que cometeram delitos e que poderiam ser contribuintes da sociedade. Vocês realmente acham que é certo, que é a coisa mais sensata, a coisa mais inteligente a se fazer, tirar os adolescentes de um sistema que atualmente tem uma taxa que seja, tem gente que diz que é 20% de reincidência entre os adolescentes e tem gente que diz que é 50%, não importa, de qualquer forma os números são menores do que o nosso sistema penitenciário normal. Vocês querem colocar todos esses adolescentes no sistema que faz 70% das pessoas voltarem a cometer crimes? Para pra pensar, gente. Isso não faz sentido. Isso é criar um ciclo vicioso, é sentenciar o nosso futuro a conviver com pessoas que foram para uma escola de marginalidade. Que em vez de passarem 5 anos, que seja, o cara foi sentenciado a 5 anos por roubo, beleza, 5 anos ele podia se formar numa porra de uma faculdade. E o governo tá gastando a mesma coisa que ele gasta para formar um aluno numa universidade, pro cara ficar dentro de uma cela com um monte de bandido muito mais perigoso do que ele, fazendo merda nenhuma da vida. Tá bom, agora vamos mudar pros crimes hediondos e tudo mais e beleza. Vamos ver se a gente consegue concordar em alguma coisa. Muita gente acha que a lei atual faz com que os garotos não sejam presos de jeito nenhum. O cara vai lá pra Fundação Casa e vai embora e não sei o que. Não é bem assim. A lei prevê que em casos de pessoas que são perigosas, de adolescentes que são perigosos mesmo, eles ficam em um sistema de cárcere mesmo. Eles ficam presos, eles não saem de lá. Tem uma pena máxima de 3 anos, ok, mas é porque o cara é um adolescente. E mesmo assim, se a lei fosse cumprida, ele seria acompanhado depois. A gente veria um acompanhamento tanto psicológico quanto social dessa pessoa para ver se ela tá apta a voltar para a sociedade. Agora, se você tem realmente um cara que a gente vê que vai cometer crimes, que vai cometer um assassinato, tipo um psicopata, um cara que realmente, seja por qual motivo, o cara não tem condições de viver em sociedade, não cometer crime, não matar pessoas ou estuprar ou pedófilo ou o que quer que seja, e é outra história. Aí talvez até fosse o caso de a gente criar uma legislação mais severa para esses casos, mesmo sendo adolescente. Realmente faz sentido se você sabe que o cara vai voltar para a sociedade e vai cometer crime, realmente você não pode deixar o cara assim, solto. Mas adivinha só, a nossa legislação já prevê isso já pode acontecer. Inclusive, isso já acontece atualmente. Eu vou colocar depois o link na descrição porque eu não tô com saco pra ficar botando imagem aqui, não. Existe um caso, por exemplo, de um garoto que ele tinha assassinado um casal que estava acampando. Ele foi sentenciado aos 3 anos, a pena máxima de cárcere pelo Estatuto do Adolescente. Ele era menor de idade. E ok, ele ficou os 3 anos. Passados esses 3 anos, ele não foi libertado, porque fizeram avaliações psicológicas nele e constataram que o cara não batia bem da cabeça, que ele era tipo um perigo para a sociedade. O que eu tô querendo passar pra vocês é o seguinte: chegar e falar, pô, põe esses filhos tudo lá na cadeia, joga eles lá e pronto.
não é a solução. Primeiro porque a gente não tem dinheiro para isso. O governo não tem dinheiro para gastar 24 mil reais por ano nesta porcaria. Segundo que não faz sentido, porque o cara volta para a sociedade. O objetivo do sistema carcerário não deveria ser apenas punir, ok? Tem que ser uma punição, sim. O cara tem que ser inibido de fazer o crime, assim, pensar 2 vezes antes de fazer o crime, porque ele sabe que ele vai ter a liberdade dele restrita. Mas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que se veem numa situação em que eles escolhem o caminho do crime, seja lá por qual motivo, eles têm que ter uma oportunidade de voltar para a sociedade e serem pessoas de bem. Não faz sentido você sentenciar a pessoa a uma vida de miséria, de não arrumar mais um emprego na vida porque tem uma passagem na polícia, sendo que ela, sei lá, cometeu um crime num momento de desespero ou foi aliciada a ir pro caminho errado pela realidade que ela vivia ali em volta. Não sei, eu acho que a gente tem que recuperar as pessoas que podem ser recuperadas, porque tem muitos que podem. Mas tomar uma atitude de simplesmente diminuir a maioridade penal e jogar os adolescentes no meio de um monte de bandido sem um suporte, sem nada, é sentenciar a nossa sociedade a conviver com pessoas muito piores daqui a 5, 6 anos, quando eles voltarem da cadeia e voltarem para a nossa sociedade. Vocês têm que parar para pensar nas consequências das nossas ações, nas consequências das leis e no mundo real. Você não pode só pensar no que você acha que é o certo, que é justo. Você tem que pensar nas implicações práticas na nossa sociedade. A gente não pode achar que o problema da violência é só má índole da pessoa, que o problema da violência é só porque o cara é vagabundo, porque isso, porque aquilo. É óbvio que não é só isso. Eu não vou dizer que não existem pessoas que têm má índole, ou pessoas que não têm jeito, ou pessoas que realmente são cruéis, pessoas que fazem besteira porque gostam, não sei. Tem gente maluca no mundo, concordo, mas é uma minoria. E a gente não pode sentenciar a maioria, uma parcela enorme da população, por causa da minoria. É burro isso, é burro. O que eu gostaria de ver? Realmente, se a gente está tão preocupado com os menores de idade que cometem crimes graves, a gente tem como fazer uma legislação especial para esses casos e endurecer essas penas. Não modificar o sistema inteiro que já funciona, que já está lá, que funciona melhor do que o sistema carcerário que a gente tem atualmente para os maiores de idade, por causa de uma minoria. Percebem a quantidade de injustiças que ia acontecer? Porque qual menor de idade que ia ser preso assim, na hora? Não ia ser o filho do Ike Batista, que atropelou e matou um ciclista. Porque ele tá lá. Até a classe média ia sofrer também, porque quantos adolescentes nunca se envolveram numa briga de bar, numa briga de balada, assim, beberam sendo menor de idade? Qual adolescente que não faz merda? Ora, o garoto de 16 anos que briga com o maluco na escola, ou sei lá, se envolve numa briga, ele pode ter uma passagem na polícia. Ele vai poder ter uma passagem na polícia e se ferrar por causa de uma besteira. Por causa de uma coisa inconsequente, adolescente, que acontece. Enfim, eu vou ficar por aqui. Eu acho que se tiver ainda alguma outra coisa que eu deixei de falar, depois eu faço um outro vídeo. Se você gostou do vídeo, dá like. Se você acha que... Se você acha que o que eu falei faz algum sentido, compartilha o vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar aí. Tchauzinho, gente. Até mais.